Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Fim da linha para o técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo acaba de anunciar, pessoal, a demissão do treinador argentino. Vocês estão vendo aí na tela que ele fez 39 jogos no comando do Flamengo, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, e colecionou vexames. O Flamengo foi humilhado pelo Bragantino ali, uma derrota acachapante, uma goleada. O Flamengo perdeu os jogos contra o Cuiabá, também por 3-0, vexame na Libertadores contra o Olímpia, um dos maiores vexames do Flamengo na competição sul-americana. Flamengo com um elenco milionário, saindo para um time modesto, que vinha de uma eliminação na Copa do Paraguai para um time da segunda divisão. O Sampaoli não conseguiu passar pelo Olímpia, então uma passagem desastrosa do técnico argentino pelo Flamengo. Ele precisa rever alguns conceitos, me parece ser um futebol até ultrapassado para um futebol que é jogado atual. Falo isso porque o Sampaoli não vem dando certo nos clubes, não vem conquistando títulos. Sampaoli não conquista um título há muito tempo, então a diretoria aí, até que enfim, tomando uma atitude e demitindo o Sampaoli, que não tinha clima nenhum com os jogadores. Um péssimo gestor de pessoas, um péssimo gestor de elenco. A gente pode lembrar aqui do problema que teve entre o Pedro, o preparador físico, que o Sampaoli sequer foi falar com o atacante do Flamengo. Foi depois de muito tempo que tiveram uma conversa, isso foi vazado para a imprensa. Então o Sampaoli, ele é um péssimo gestor, e isso aí ele vai ter que melhorar aí para as outras performances deles em outros clubes. Graças a Deus aí ele saindo do Flamengo. Flamengo muito próximo aí de acertar com o Tite. A gente tem visto aí os noticiários, o Tite jantando aí com o Rodolfo Landim, Bruno Spindel e Marcos Braz, para tentar já assumir o Flamengo nessa final de temporada e fazer um trabalho para 2024. Mas a gente sabe que a troca não pode ser só no comando técnico. Tem muita coisa errada ali no Flamengo. O Flamengo vive um momento muito ruim, jogadores ali abaixo do esperado. A gente sabe que o Flamengo pode render muito mais e espera que entre um treinador ali que pelo menos conquista o objetivo da vaga da Libertadores. Porque do jeito que estava com o Sampaoli, estava muito complicado. O Flamengo apresentando péssimas partidas. O jogo contra o Goiás foi lamentável. Um dos piores jogos que eu vi esse ano do Flamengo no futebol mundial. O Flamengo não conseguiu fazer nada contra um time muito limitado do Goiás, que briga pelo rebaixamento. Então precisava dessa troca. Na minha opinião, essa troca veio até certo ponto demorada. Para mim, tinha que ter trocado ali após a primeira partida contra o São Paulo. O Flamengo não jogou bem. O segundo tempo foi um segundo tempo pavoroso. O Flamengo tentando ali muito mais na base da disposição, na base de querer um gol ali de empate do que um plano tático, um plano de jogadas, uma troca de passes, um entrosamento entre os jogadores. Com o São Paulo isso não existiu. Toda hora trocando o time, toda hora, parece que tem toque, toda hora trocava o time. Era uma situação muito complicada. São Paulo foi demitido até, como eu falei, de certo ponto demoraram a fazer esse movimento. O Flamengo teve que esperar o Flamengo perder tudo que ainda restava nesse ano, que foi a eliminação da Libertadores ali para o Olímpia, e agora o vice-campeonato da Copa do Brasil, para poder demitir o técnico. E o que parece é que tem tudo encaminhado para ser o Tite o novo treinador. O Tite é um treinador, como eu já disse em outros vídeos, que é um agregador. Ele procura ali gerir o elenco da melhor forma possível, tem um plano tático, não costuma muito a mexer na equipe. Eu acho que isso é importante nesse momento para o Flamengo. O Flamengo precisa dar entrosamento para os seus jogadores, entrosamento no setor defensivo, entrosamento no setor do meio-campo, entrosamento entre os atacantes, que não existiu. Não existiu. O Flamengo, nos últimos 5, 6 jogos, foi um bando em campo, foi um time totalmente sem plano tático, os jogadores ali conversando entre eles para tentar se entender. O Sampaoli não conseguiu passar o que ele queria que o Flamengo desempenhasse como plano de jogo. Então foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Começou até promissor. O Flamengo encaixou ali uma sequência boa, acho que ficou 22 jogos ali sem perder, mas a gente já vinha falando aqui nos vídeos na época, que o Flamengo precisava vencer,
O Flamengo começou muito mal o ano com o Vitor Pereira, inúmeras eliminações, um time que não conseguia apresentar o mesmo desempenho nos 90 minutos, cansava ali no segundo tempo, sem preparo físico. Sampaoli conseguiu acertar da certa forma ali e conseguiu ficar esse período invicto, mas que tudo foi por água abaixo no caso de agressão do preparador físico ao Pedro. A partir dali, um jogo que o Flamengo fez uma virada espetacular contra o Atlético. O Flamengo vinha perdendo o jogo, vinha sendo dominado, jogando em Belo Horizonte. O Flamengo conseguiu virar a partida. O Arrascaeta entrou. Em 2 jogadas, o Flamengo virou o jogo. E uma situação que era para se comemorar, que era para ser uma virada de chave para o Flamengo na temporada, se tornou uma coisa totalmente ao contrário. O Flamengo desandou totalmente depois desse episódio. Apresentações muito ruins, não encaixou mais nenhum jogo bom. O Flamengo não jogou bem depois dessa partida contra o Atlético, muito mal em todas as partidas, um time que não conseguia criar jogadas de perigo, não conseguia ser efetivo contra qualquer adversário, jogou contra reservas do São Paulo, jogou contra reservas do Inter e não conseguiu a vitória. Foi 2 empates aqui no Maracanã. Perdeu para o Atlético Paranaense, jogando no Espírito Santo, ali de uma forma que vexatória. O Flamengo muito mal. Toda vez que tinha uma parada, o Flamengo voltava pior. Eu nunca vi isso. Foi a primeira vez com o Sampaoli que eu vejo essa situação. Uma parada da data FIFA, que era para acertar o time taticamente, acertar ali os jogadores para poder colocar em campo, fazer algum tipo de entrosamento. O Sampaoli conseguia piorar o time, impressionante. Então, essa demissão veio até tarde. Tomaram uma decisão ali que era para ter tomado já há algum tempo, pela demissão do técnico argentino. A gente espera que o Flamengo conserte as coisas ali, consiga entrar nos trilhos, porque do jeito que estava indo, até a vaga para a Copa Libertadores da América estava em perigo. O Flamengo saiu da zona de classificação ali do Campeonato Brasileiro e a gente espera que o elenco ganhe um novo ânimo, que venha um novo treinador, que o ambiente seja diferente, os jogadores consigam desempenhar aquilo que a gente sabe que eles podem entregar. Ninguém desaprende a jogar do nada, e parece que o Flamengo desaprendeu com o Sampaoli. O Pedro não consegue um bom desempenho, o Gabigol não consegue um bom desempenho, o Everton Ribeiro não consegue um bom desempenho, o Arrascaeta não consegue um bom desempenho. O único que se manteve ali acima da média, apresentando bons jogos, foi o Bruno Henrique, porque o time, no geral, caiu depois desse episódio entre o preparador físico e o Pedro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.